Rapaziada, bora dar uma olhada aí que a imprensa tá falando aí desse caso do Bruno Henrique aí. O cara pegou 12 jogos de suspensão e 60 mil de multa aí. Bora dar uma olhada aí. Acho que os votos todos foram apresentados. Eu vou proclamar o resultado. Vou começar pelo atleta Bruno Henrique. Por unanimidade, nós estamos absolvendo das penas do artigo 243, parágrafo 1º. Por maioria, estamos entendendo que houve uma violação da ética esportiva, de modo que estamos aplicando a pena do artigo 243A, parágrafo único, com suspensão em 12 partidas e aplicando uma multa de R$ 60 mil, restando prejudicada a análise do artigo 191, inciso 3º. Com relação ao senhor Vander Júnior, estamos, por unanimidade também, aplicando as penas do artigo 243A, parágrafo único, aplicando a pena de 24 partidas sem multa, com a redução para 12 partidas de suspensão. Quanto ao denunciado Claudinei, estamos aplicando as penas do artigo, também por unanimidade, estamos aplicando as penas do artigo 243A, com agravante do parágrafo único, com suspensão de 14 partidas, reduzida para 7, sem aplicação de multa. E com relação aos denunciados Andrew e Douglas, por unanimidade, estamos também aplicando as mesmas penas do artigo 243A, parágrafo único, com 12 partidas de suspensão reduzidas para 6 partidas. É esse. Rapaziada, é bem complicado, né? Forçando o cartão amarelo naquela partida, se não me engano, contra o Santos, 2023 ainda, né? Comenta aqui o que vocês acharam. Vocês acharam que a punição foi bem branda, foi bem serena, foi bem exigente, bem rigorosa? Rapaziada, acho que punição é independente de, de vigor, né? É uma punição, né? O cara vai ficar 12 jogos aí afastado em competições nacionais, né? Se eu não me engano. E vai pagar 60 mil de multa. É claro que para jogador de futebol isso aí é dinheirinho de shopping, né? Gasta num sábado no shopping, né? Mas é bem complicado porque causa uma repercussão muito grande, né? O jogador do time mais atualmente aí mais relevante da América do Sul. Eu não pego na questão das bets aí, né? E importante que cada vez mais os atletas aí, e não só atleta, né? Como no âmbito geral aí, seja reeducado nessa questão de bet, né, rapaziada? Mas vamos continuar, né, rapaziada? Vamos dar uma olhada aqui no pessoal do Visão Rubro-Negra aqui. Todos os argumentos possíveis para que ele não fosse punido por dias. Se fosse por dias, ele podia pegar 365 dias, um ano fora, ele poderia pegar 2 anos fora, a situação ficaria bem mais complexa. Mas ao invés de pegar a punição por dias, o Bruno Henrique pegou por jogos. Então ele está de fora das 12 próximas partidas, vai pagar uma multa de 60 mil. Basicamente, pegando os meus cálculos aqui, o Bruno Henrique não deve estar à disposição do Felipe Luiz nesse mês de setembro, do Juventude em diante, também fora da Libertadores. Ele que é um dos caras mais feras do Flamengo nessa competição, é decisivo, mas não estará à disposição contra o Estudiantes. E provavelmente em outubro também ele está de fora. Então, entendendo que ele cumprirá tudo isso, se o recurso não der certo, o Bruno Henrique volta a estar à disposição no mês de novembro, naquela reta final do Campeonato Brasileiro e, quem sabe, pensando também numa final de Conmebol Libertadores, tá? Mas o jogador foi enquadrado, deixando claro, no artigo 243A. Existiam, na verdade, dois artigos que ele estava respondendo. O 243, que basicamente fala atuar deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende, com uma multa de 100 mil, a pena, né? Uma multa de 100 mil, de 100 reais a 100 mil, e uma suspensão de 180 a 365 dias. Então, ele ficaria muito tempo fora, de 6 meses a 12 meses. E o 243A falava assim: atuar de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. E a pena era de 100 reais a 100 mil
e a suspensão de 6 a 12 jogos. Então, o Bruno Henrique recebeu essa pena mínima de uma multa de 60 mil, que enquadra entre 100 e 100 mil, né? E recebeu a pena máxima de jogos, que é 12. Possa ser que ele consiga diminuir ali através do que foi, né, preterido, possa ser que ele consiga 6 jogos de suspensão ou 8, não sei como é que vai funcionar agora os próximos passos. Lembrando que tem também um parágrafo único muito importante que fala o seguinte: se do procedimento atingisse o resultado pretendido, o órgão judiciante poderá anular a partida, prova ou equivalente, e as penas serão de multas de 100 a 100 mil reais e suspensão de 12 a 24 partidas. Então, todos que estavam ali responsáveis votaram, né? O Alcino Guedes, relator, o Guilherme Martorelli também votou, o William, Carolina, e teve por último mais um, que me fugiu o nome aqui agora. Todos votaram, em sua maioria, 12 jogos e 60 mil de multa. Então, essa é a decisão com relação ao Bruno Henrique, tá? É importante também que sobre a acusação de informação privilegiada, a defesa afirmou que não há prova de que isso tenha ocorrido, já que era previsível para qualquer torcedor ou apostador que o atacante pudesse forçar um cartão para estar disponível em um jogo decisivo contra o Palmeiras, que no caso era o outro final de semana. E, além disso, o Bruno Henrique sequer recebeu o cartão de forma deliberada. O Flamengo também concluiu que não houve essa infração disciplinar, reforçou que confiava na justiça desportiva, defendendo que o jogador não poderia ser punido com tal suspensão. Não conseguiu zerar, mas conseguiu, pelo menos ali, segurar o melhor resultado possível. Ação imediata. Julgamento de Bruno Henrique. Atenção, minha gente. Vamos lá. Bruno Henrique acaba de ser punido com 12 partidas de suspensão e 60 mil reais de multa. Essa é a punição do Bruno Henrique. Ele foi julgado hoje pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, em primeira instância. E aí vem a dúvida. Bruno Henrique vai ser punido apenas no Campeonato Brasileiro? Vai jogar a Libertadores da América? Como é que fica essa situação? O certo é que ele não pode participar de 12 partidas. E olha, o entendimento do Flamengo e da defesa do Bruno Henrique é que a punição por jogos não tem abrangência internacional. Portanto, BH estaria livre para jogar a Libertadores, mesmo com a punição. Já no entendimento da Procuradoria do STJD, a punição vale para todas as competições. É isso, né? Mas a situação é a seguinte: normalmente acontece o julgamento, sai o veredito, a punição é aplicada. Num primeiro momento, vale para as competições organizadas pela CBF, ou seja, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ele não pode jogar. Se o jogo da Libertadores fosse hoje, ele poderia jogar. Mas o que acontece? A CBF comunica a Conmebol e comunica à FIFA que há uma punição em relação a determinado atleta. E aí eles acatam esta punição. Eles recebem essa punição e passam a tê-la também nas suas normas. Ou seja, isso vai acontecer. A CBF, depois da decisão do STJD, ela irá comunicar à Conmebol que o Bruno Henrique está suspenso por 12 partidas. E aí ele não poderá jogar. Só que entra um outro detalhe nessa história,
que é uma expressão muito conhecida de quem acompanha o noticiário esportivo. Efeito suspensivo. Cabe o recurso. E o Flamengo, até como praxe, irá fazer isso. Irá entrar com o recurso e pedir o efeito suspensivo para o Bruno Henrique. E aí o que acontece? Se este pedido for aceito, se for acatado, ele pode imediatamente voltar a jogar. Até que o novo julgamento seja marcado para a definição em segunda instância. Então, Mas é isso, rapaziada. É bem complicado essa situação. Envolve um imbróglio aí administrativo, judicial, né? É bem complicado. A gente espera que o Flamengo consiga aí, né? Pelo menos dar esse suporte ao jogador para ele voltar a jogar. Assim, eu entendo que, assim, infelizmente são 12 jogos. Eu acho que talvez valesse a pena deixar ele cumprir esses 12 jogos, galera. Sei que ele vai ficar de fora de muitas competições aí, né? Muitas partidas. Competição basicamente são duas, né? Que é Brasileiro e Libertadores. Talvez ele fique ali beirando a semifinal, né? De fora da Libertadores, se eu não me engano. Tem que dar uma olhada pra confirmar direito. Esse calendário tá meio doido. Mas é complicado, né, rapaziada? Mas comenta aí o que vocês acharam dessa punição do BH aí, né, rapaziada? Bem complicado, né, pro Flamengo. A gente sabe que o pior não é a. O pior não é a punição, o pior é a repercussão, né? É sempre assim. Tudo pro Flamengo tem uma relevância muito grande. Mas comenta aí o que vocês acharam, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreva aí também pra não perder nada aí. Fechou? E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Um abraço, é nóis. Até o próximo. Valeu.